Fala aí, galera! Bora lá para mais uma aulinha, dessa vez uma pré-aula da aula de múltiplos e MMC. Espero que vocês entendam aqui a parte básica de múltiplos, que vai ser mais aprofundada durante a aula, mas se você já chegar na aula sabendo que eu te passar aqui, você vai perceber uma certa vantagem no seu conhecimento, porque você já vai ficar mais à vontade com esse assunto, porque normalmente as pessoas confundem muito. Principalmente o que é múltiplo, o que é divisor, a gente não pode confundir isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando de múltiplos. Eu vou fazer uma pergunta inicial, tá? Quero fazer uma pergunta inicial, que é o seguinte: quais que são os múltiplos de 8? Quais números são os múltiplos de 8? Bom, se eu estou te perguntando os números que são múltiplos de 8, o que é que eu quero saber? Quem que são esses números? O que eles têm de característica, os múltiplos de 8? Os múltiplos de 8, presta atenção, eles são os números que na hora que você faz a divisão deles por 8, vai deixar resto zero. Ou seja, qual número que eu posso colocar no lugar desse m aqui, de modo que na hora que eu resolvo essa divisão, eu obtenha um resto zero? Bom, vamos fazer uma lista aqui, né, que são vários números. Você concorda comigo que o primeiro deles é o próprio 8? Porque se você fizer 8 dividido por 8, vai dar 1 e deixa resto zero, uma divisão exata. Depois do 8, qual que é o próximo? Concorda que o 16 também funciona? 16 dividido por 8 vai dar 2, mas também vai deixar resto zero. Então, 16 também é um múltiplo de 8. Depois, 24. Concorda que 24 dividido por 8 dá 3 e também vai deixar o resto zero? Depois, 32 também. Aqui acho que você já pegou a manha, né? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 e assim por diante. Então aqui você pode observar uma lista dos múltiplos de 8. Ah, 8 vai ter só um múltiplo? Não, tem infinitos múltiplos. Olha aí a quantidade que eu listei, você vê que eu coloquei uma reticências ali no final ainda, tá bom? Então quando eu te perguntar os múltiplos de um número, você tem que pensar o seguinte: quais são os números que eu posso dividir por ele que vai deixar resto zero? Múltiplos de 8. Quem que eu posso dividir por 8 que vai deixar resto zero? Tá? Isso é a resposta a essa pergunta que você vai encontrar os múltiplos de 8. Beleza? Bom, quais que são? Vamos pegar aqui o embalo. Vamos calcular também quais são os múltiplos de 12. Bom, qual que é a ideia? Múltiplos de 12, muito parecido. Quero saber quais são os números que eu estou chamando de m, que eu posso fazer a divisão por 12, que vão deixar resto zero, ou seja, que vai dar uma divisão exata. Bom, me ajuda aí. Qual que é o primeiro deles, o menor deles? É o próprio 12, né? 12 dividido por 12 dá 1 e deixa resto zero. Então, 12. Depois, concorda que o 24 também funciona? 24 dividido por 12 dá 2 e deixa resto zero. Depois, 36, 48, 60, 72, 84, 96 e por aí vai. Todos eles aqui, na hora que você fizer a divisão por 12, deixa resto zero, portanto, todos são múltiplos de 12. É isso que é múltiplo, é só isso, é tão simples quanto parece. Tá certo? Agora eu quero te convidar a fazer um outro exercício, que é o seguinte: eu quero que vocês olhem para essas duas listas aqui, as que estão na cor verde. Eu quero que vocês me digam quem são os múltiplos comuns a 8 e 12. Múltiplos comuns, no caso, a 8 e a 12. Quem que são esses múltiplos comuns? Vamos checar na nossa lista ali. Ou seja, quais números que eu consigo fazer a divisão por 8 e por 12 ao mesmo tempo, e nos dois casos ele vai deixar resto zero. Bom, você pode observar que o 24 está aqui, nos interessa. Então, o 24 é um múltiplo comum de 8 e de 12. Ou seja, você pode pegar 24 e dividir por 8, que deixa resto zero. 24 dividir por 12 também deixa resto zero. O que mais? 48. Depois, 72. E assim por diante. Eu acho que você já reparou como é que vai continuar essa lista, né? 24, 48, 72. Qual que vai ser o próximo aqui? Para que eu estou pulando de 24 em 24. Então, se eu der outro salto aqui de 24, eu vou para 96. E depois, 120. Depois, 144. Todos esses números aqui
eles são múltiplos comuns de 8 e de 12, ou seja, qualquer um desses números você consegue dividir tanto por 8 quanto por 12, tá? E agora a gente chega na parte mais importante dessa aula, que é o seguinte, é observar que nessa lista dos múltiplos comuns existe o menor deles. Qual que é o menor deles? É o 24. Esse 24 a gente vai dar um nome especial para ele. Ele vai se chamar mínimo múltiplo comum entre 8 e 12. Mínimo múltiplo comum de 8 e 12, no caso, é 24. O que isso quer dizer? Quer dizer que 24 é o menor número que existe, que eu consigo dividir por 8 e por 12 ao mesmo tempo. Beleza? Então, mínimo múltiplo comum é isso. 24 é o menor número que eu consigo dividir por 8 e por 12 ao mesmo tempo, que deixa resto zero. Mínimo múltiplo comum. Beleza? Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui, só que o próximo exemplo eu vou fazer ele mais rapidamente. Nós vamos fazer o mesmo esquema, só que agora para 4 e para 6. Então, vamos lá, mesmo esquema. Quais são os múltiplos de 4? Vou chamar aqui, vou escrever como sendo M4. Múltiplos de 4. O que eu quero saber com isso daqui? Bom, quais números que eu vou chamar de M que eu posso dividir por 4 que vão deixar resto zero? Bom, essa lista aqui ela é composta pelo próprio 4. 4 dividido por 4 deixa resto zero. Depois, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim por diante. Beleza. Quais são os múltiplos de 6? Os múltiplos de 6, mais uma vez, são quais números que eu posso fazer a divisão por 6 que vão deixar resto zero? É o próprio 6. O 12 também funciona. O 18, 24, 30, 36, todos esses aqui. A hora que a gente observa essa lista, existem alguns múltiplos comuns. Então, nós temos os múltiplos comuns, ou seja, que são os números que dividem ao mesmo tempo por 4 e por 6. Vamos fazer olhando na raça essa lista. Você pode observar que tem o 12, depois tem o 24. Você já deve imaginar qual que é o próximo, né? 12, 24. Quem que você acha que vai ser o próximo? 36, 48, 60 e assim por diante. Repara que vai pulando de 12 em 12, né? A propósito, essa lista aqui, todos são os múltiplos do próprio 12. Guarda essa informação, que é uma boa informação essa. E na hora que a gente olha para essa lista, a gente observa qual é o menor deles. O MMC, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6, é exatamente igual a 12. Ou seja, 12 é o menor número que divide ao mesmo tempo o 4 e o 6. Certo? Então é isso. Por hoje é só. Até mais e obrigado!